Bom dia, irmãs e irmãos. Feliz Ano Novo. Eu não sei como está esse início de ano para você, mas oro para que o Senhor já esteja fazendo você experimentar a graça e o amor dele na sua vida. Como vocês têm já percebido, estamos começando um novo ciclo na nossa igreja esse ano. Nós já estamos com saudades, né, do pastor Edu e da Liana, que estão na igreja de Guarulhos agora, e com uma forma de podermos preencher a lacuna, né, da falta deles, estamos agora pedindo a ajuda dos presbíteros para trazer a mensagem também. Presbíteros são pessoas, né, do ponto de vista de nós pastores, aqueles que a igreja reconheceu seu testemunho de vida, sua seriedade em relação à fé, e tem, não só em palavras, mas em ações, demonstradas que são pessoas usadas por Deus para cuidar das pessoas da nossa igreja. E nós entendemos que nós temos muito ao escutar da parte deles também. Domingo passado, o presbítero Tadayuki trouxe a mensagem. Eu fiquei escutando durante essa semana, a mensagem dele me tocou muito. Porque esse ano, irmãos, eu já comecei naquele ritmo. Semana passada eu estive na cidade de Panorama, né? Agora sim, né, Davi? Participando do Retiro de Pastores. Fica a 700 quilômetros daqui, Panorama, né? Então foi uma longa viagem, foi muito bom. Mas naquela correria, eu tive que também, ao mesmo tempo, ficar respondendo e-mails da empresa, que minha empresa não parou no final de ano. E assim, começa, né, primeira segunda-feira do ano, dia 5, parece que tudo que estava represado já chega para você, né? Irmãos, lá já comecei a ficar desesperado por tanta coisa que eu já tinha que resolver. Mas, irmãos, quando escutei essa mensagem do Tadayuki, eu percebi que eu não posso deixar simplesmente as coisas da minha vida me arrastar. A gente precisa tomar rédea das coisas, não é verdade? No meio do caos, você crê que Deus pode trazer ordem na sua vida? Eu creio que sim. E dessa maneira, essa mensagem do Tadayuki veio a calhar. Porque eu percebi que mesmo no meio desse caos, eu precisava estabelecer quais seriam minhas metas. Quais seriam minhas prioridades, principalmente na minha vida com Deus. E olha só que palavra boa a gente escutar domingo passado, de que muitas vezes a gente esquece de viver e agir como cristão. A gente tem o título, né? Você pode ter até a membresia da nossa igreja, mas ali no dia a dia, como eu disse, as coisas da vida nos atropelam. E olha só, a gente esquece de Deus. A gente esquece de querer desenvolver o relacionamento com Jesus. E a gente precisa reagir a isso. A gente não pode se deixar ser levado. Então, que bom que a gente ouviu, que a gente precisa dar uma parada e estipular metas para esse ano. O que eu vou fazer esse ano para realmente eu poder viver como cristão? Né? Ótima palavra que a gente escutou. E hoje, irmãos, eu gostaria um pouco de continuar nessa toada, usar como gancho a mensagem do Tadayuki para pensar em outra coisa que se chama propósito. Tem gente que acha que meta e propósito são a mesma coisa. Ué, não está falando de objetivo? Né? Tem uma frase aqui do Wayne Dyer, que é um escritor, ele dava curso de autoajuda, né? Mas essa definição eu achei precisa. Ele diz que metas são o que você quer alcançar, mas propósito é o que você quer ser e como deseja servir. Meta, né, eu acho que quando a gente pensa nas nossas metas, a gente percebe que isso é verdade. A gente está pensando em um monte de ações para fazer, não é isso mesmo? Propósito é para que essas metas vão servir. Por que você quer fazer essas coisas? No que você quer
se tornar? Que tipo de pessoa você quer ser através dessas metas, né? Puxa, eu quero esse ano ficar firme na academia, porque no final quero ser uma pessoa saudável, né? Olha só, tá claro o que é meta e o que é propósito. O propósito é a saúde. Agora, quando a gente pensa em metas, a gente, eu acho que está muitas vezes pensando, não muito em propósito, né? Na verdade, a gente não está pensando muito em propósito. Eu estou pensando aqui, né? Estou percebendo que várias metas que eu já estava pensando para esse ano não dizem muito respeito ao que eu quero me tornar no final do ano. Era só para resolver alguns problemas, algumas necessidades pontuais. E eu acho que a gente está precisando pensar um pouco sobre propósito. Eu já contei aqui que na minha vida profissional eu tive a oportunidade de escutar experiências de um executivo que já é muito veterano e super bem-sucedido. E nessa conversa ele me confessou, olha, Kengo, na verdade eu não preciso trabalhar por dinheiro. Eu já consegui, eu me dei muito bem nos meus negócios antes, já tenho dinheiro até para os meus bisnetos aí. Agora, eu ainda continuo trabalhando pelo seguinte, Kengo. Qual que é a diferença de um cara rico como eu e de um cara pobre no cemitério? Ele falou o seguinte, eu vou ser só um defunto rico. Eu não quero simplesmente só ser um defunto. Estou trabalhando porque ainda quero deixar alguma coisa, não sei, para você, para outras pessoas. Eu quero sentir que minha vida serviu para deixar alguma coisa depois da minha vida. Olha só, está muito claro aqui. Ele já tinha alcançado as metas. Sucesso financeiro, sucesso social, sucesso profissional, mas ele não tinha atingido o propósito da vida dele. Eu creio, irmãos, que nesse começo de ano é bom a gente não cair nessa armadilha. Que tal a gente estabelecer ou lembrar qual é o propósito da minha vida e da sua vida? E tudo que a gente for fazer, a gente vai direcionar para atingir esse propósito. Não vamos simplesmente gastar a nossa vida naquilo que no final do ano a gente fica pensando, para que eu fiz tudo isso mesmo? Uma vida assim é uma vida que vai deixar um vazio em nós. E, lógico, não é meu desejo que você tenha isso. Mas, irmãos, a boa notícia é que a Bíblia é o melhor livro para te trazer um propósito, para mostrar o que pode ser propósito na sua vida. E eu quero, junto com você, olhar para a palavra de Deus e poder encontrar junto com você, quem sabe, um propósito que vale tanto a pena, que agora todas as nossas metas vão ser bem direcionadas. Amém? Então, que propósito dar para o seu ano? Queremos refletir sobre isso baseado na carta de 2 Coríntios, capítulo 5. Então, peço para você abrir a sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 5, versos 17 a 20. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 17 a 20. Enquanto você abre a sua Bíblia, deixa eu falar um pouco sobre do que estamos, que texto é esse que a gente vai hoje ler juntos, né? Essa é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para os cristãos que estão na cidade de Corinto, né, os corintianos, né? Lembra levemente aquele time o único time paulista que ganhou 2 títulos em 2025, né, pela graça de Deus. Mas, irmãos, essas cartas são cartas difíceis, porque parece que a igreja dava muito trabalho. Então, assim, acabou aqui a semelhança com o time. Mas, irmãos, um dos ensinamentos que Paulo tinha que dar para esses cristãos na cidade de Corinto é sobre o que Deus faz na vida do cristão. Porque essa igreja dava tanto problema.
né? As pessoas realmente não tinham entendido o que é ser cristão, então Paulo ele tinha que dar essas definições. Então, nesse capítulo 5, por exemplo, ele começa falando de que a gente tem que entender que o nosso corpo atual é algo passageiro e que Deus tem um novo corpo, um corpo eterno, preparado para nós. Paulo diz que o cristão é aquele que tem uma perspectiva da eternidade. E também que você precisa da fé para poder assumir essa esperança. Então, a importância que a fé tem para você manter esperança na sua vida. Paulo também ele explica no começo dessa carta, desse capítulo, de que é por isso que ele fica persuadindo as pessoas a ter um encontro com Jesus e poder ter essa fé, poder ter essa esperança da vida eterna. E ele faz isso não para aparecer, mas porque ele realmente está preocupado com as pessoas. E no fim, né, um pouco antes do trecho que a gente vai ler agora, ele diz que tudo isso que ele faz, às vezes as pessoas olham e parece que é loucura, né? Mas que ele faz isso porque é impulsionado pelo amor de Cristo, o amor que Deus mostrou para ele. Até aqui, irmãos, na verdade, Paulo está falando de várias metas que ele tem na vida dele. Dar testemunho de Cristo, né? Falar sobre a perspectiva da vida eterna, né? Falar sobre esse esforço de poder mostrar às outras pessoas a importância de Cristo em suas vidas. Tudo isso são ações. Mas agora, a gente vai entrar na parte onde Paulo deixa claro quais são o propósito, qual é o propósito dele que direciona todas essas metas. Então, vamos ver aqui, começando pelo verso 17 desse capítulo 5 de 2 Coríntios. Diz assim: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Esse é um dos versículos mais belos, impactantes para nós, né? Paulo está dizendo aqui que, resumindo tudo o que ele quer fazer, existe o propósito de que ele em Cristo tem que ser uma nova criação, uma nova pessoa, viver uma vida nova. E ele diz aqui, né, a velha vida aqui, no original grego, é o termo arcaia, né, muito próximo ao português, arcaico, e aqui está no plural, significa antigos. Né, no original grego não tem um substantivo antes desse adjetivo. Então ele está falando de todas as coisas que são antigas. E ao mesmo tempo, quando a gente vê nova vida, no original grego, né, que diz kainá, também só tem um adjetivo no plural. Não define a que se refere esse adjetivo. Sabe o que significa? Em Cristo, todas as coisas na sua vida, absolutamente tudo que era antigo pode se tornar novo. Não tem nenhuma área na sua vida que não possa se tornar novo, possa mudar, possa ser renovado, possa ser curado, consertado e melhorado por Deus na sua vida. Olha só que coisa maravilhosa. Paulo experimentou isso na sua vida, ele quer reforçar isso para nós. Por isso que a NVT, essa versão da Bíblia, traduziu como velha vida. Vida como expressão de tudo que cerca a nossa vida. Olha só, Paulo está dizendo que um propósito importante para todo aquele que vive em Cristo, que crê em Cristo, é você ser uma nova criatura, uma nova criação. Ele está dizendo que se em 2026 você tem que escolher um propósito, um desses propósitos tem que ser esse ano, eu vou ser uma pessoa diferente.
Esse ano minha vida vai ter alguma mudança. Esse ano alguma coisa na minha realidade vai mudar. Eu ouvi um testemunho muito bacana de um irmão de uma igreja presbiteriana, e ele dizia que num dos cultos de ano novo da igreja dele, o pastor desafiou ele, assim como o Tadayuki desafiou, né? Esse ano, que tal você pedir para que Deus te faça crescer em alguma área na sua vida, né? Ele ouviu, ele achou importante, mas naquele momento ele não conseguiu pensar muito na prática no que ele poderia melhorar. Mas no culto ele orou: Deus, eu peço que o Senhor então me ajude a crescer como cristão esse ano. Eu realmente quero que eu continue crescendo. Quando chegou em casa, né, ele estava conversando com a esposa sobre o culto que teve, e aí eles ficavam conversando: e aí, o que você pediu para Deus melhorar, né? Aí o marido falou: olha, na hora eu não tive nenhuma ideia, eu só pedi aí genericamente para que Deus me ajude a crescer. A esposa dele falou assim: eu acho que você deveria ser menos chato esse ano. Que, nossa, como você clica, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que você podia melhorar, hein? E ele falou: não, mas imagina, né? Será que é isso mesmo? Enfim, ele voltou para o expediente, e logo que ele voltou do expediente, a primeira pessoa que veio conversar com ele foi aquela chefe que pegava no pé dele. Qualquer coisa que ele fazia, ele falava assim: pô, por que você fez isso, fez aquilo? E olha, ela começou o ano daquele jeito. Diz que teve reunião de 1h30, ele só escutando um monte de coisa que ela acha que ele errou, que podia ter feito melhor. E ele ficou lá, né? Deus, que jeito de começar o ano, né? E ele teve que passar por isso, pedindo paciência para Deus. Passou um tempo ali, quando ele estava com um projeto com um prazo bastante apertado, estava todo mundo da equipe estressado, ele começou a falar ali, forte com o pessoal ali, e numa das reuniões, uma menina começou a chorar, a menina da equipe dele. Ele falou: ai, justo agora, né? A gente está nesse aperto, aí vai todo mundo embora da reunião, senta com ela, vê o que está acontecendo, aí percebeu que ela não está bem da vida, então qualquer coisa muito forte, né? Falar forte dele, não soou bem, aí ele teve que pedir desculpa, não foi bem isso que eu queria. E ele falando assim: Deus, tá difícil esse ano, hein? O que está acontecendo comigo aqui? E ele diz que foi um ano particularmente complicado. Ele falou assim: Deus, eu acho que o Senhor não entendeu bem o que eu tinha pedido no começo do ano. Eu queria que o Senhor me ajudasse a crescer como cristão, e não que o Senhor me desse mais problemas, né? No final do ano, a igreja dele resolveu fazer uma campanha de Natal para ajudar os moradores de rua. E o pessoal foi lá na praça, ali, né, levar alimento, né, algumas doações ali, e a ideia era as pessoas abordarem individualmente, conversar com as pessoas também, poder falar um pouco de Jesus. E tinha um senhorzinho sentado, então esse irmão foi lá, sentado do lado: oi, tudo bem? Né, nós somos da igreja tal, e a gente queria desejar um bom, feliz Natal para vocês. Entregou os mantimentos, começou a conversar, e no que começou a conversar, esse cara começou a contar a vida dele. E foi desde, assim, a infância difícil, né, até aquela história de que não deu certo no negócio, a mulher abandonou ele está longe dos filhos, está sozinho ali, que a conversa durou um tempão, né, e aquele irmão escutando, no final, ele disse para esse homem, né: puxa vida, não sabia que era tão sofrido assim, mas saiba que Cristo morreu por você, te ama demais, e com isso Ele quer te dar vida eterna, mesmo nessa condição. Você pode crer nisso. Esse homem falou assim: puxa vida, muito obrigado, hein? Como você é uma pessoa amorosa. Essa palavra tocou ele. Quando chegou em casa, né, contou para a mulher
essa história, né? O amor. Aquele homem no final falou que eu sou amoroso. Ela falou, é mesmo? Mas ele percebeu que ao longo do ano, Deus respondeu à oração dele. Ao longo do ano, Deus moldou seu coração e ele era outra pessoa diferente, tanto que até a esposa percebeu. Isso é um propósito que, na verdade, mostra o quão você está permitindo Deus trabalhar na sua vida. De Cristo mudar as coisas na sua vida e te tornar uma nova pessoa. Que tal aí você também, no final desse ano, a gente se olhar no espelho e poder perceber, nossa, Deus me ajudou a melhorar nisso aqui, eu mudei nisso daqui, eu já não sou a mesma pessoa que eu era no começo de janeiro. Porque se você, irmão e irmã, seguir com esse propósito, eu creio que você estará, sim, fazendo a vontade de Deus e sim, tendo um propósito que vale a pena na sua vida. Então, que propósito dar para o seu ano? Mudar de vida através de Cristo. Que tal? Vamos mudar de vida esse ano? Vamos tornar pessoas novas ao longo do ano e poder ser gratos a Deus pelo que a gente se tornou no final do ano, amém, irmãos? Mas vamos seguir. Paulo nos dá ainda outras ideias de propósitos que podemos ter nessa vida. Então, vamos seguir no texto aqui. Verso 18, desse capítulo 5. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Até aqui. Paulo está dizendo que, além de nós termos o propósito de sermos uma pessoa nova, uma criatura nova em Deus, né, e em Cristo, temos um outro propósito aqui, que é nós sermos encarregados de reconciliar as pessoas com Deus. Primeiro ele explica que Cristo já tinha esse propósito quando veio aqui à Terra. Cristo veio ao mundo para salvar o mundo. É porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus, seu único filho, para morrer e então nós temos a vida eterna. Esse é o propósito. Por isso que o ser humano que estava separado de Deus agora pode caminhar com Deus. Né? Reconciliação é isso. A gente usa tanto em julgamentos, né, como em aconselhamento. Reconciliar é você conseguir criar pontes entre partes que estavam separadas. E não tem tragédia maior do que um ser humano que está separado de Deus. Jesus veio para consertar isso. Mas olha só o que Paulo está dizendo. Depois que Cristo volta aos céus, ele deixa outro para fazer, para cumprir essa missão. Quem é? Somos nós. Somos nós. Então ele diz que ele encarregou eu e você para reconciliar as pessoas com Deus. E ele repete essa ideia, né, no verso 19. Porque o mundo, né, precisava ser reconciliado com Deus. E Deus, para reconciliar, ele não levou mais em conta os pecados que fazia a gente ficar separado de Deus, né? E ele nos deu essa mensagem: qualquer pessoa que crer em Cristo pode também caminhar com Deus. Olha só o propósito que Paulo está propondo para nós. Você pode ser alguém que vai consertar o relacionamento de alguém com Deus. Você pode ser alguém que pode consertar alguma coisa nessa vida e nesse mundo que não está de acordo com a vontade de Deus e tornar aquilo mais próximo da vontade de Deus.
Uau, parece coisa gigantesca aqui, né? Mas, irmãos, oportunidade para isso não falta na nossa vida. Tem um filme que eu acho lindo demais, né? Desenho animado chamado Viva, A Vida é uma Festa. Filme de 2017. Esse filme, eu sei que assim algumas pessoas se assustaram, porque esse filme fala dos Dia dos Mortos do México, né? Nossa, parece uma coisa meio espírita, coisa, né? Bem, realmente está baseado no folclore mexicano, né? Do Dia dos Mortos ali. Mas esse é um filme que fala muito bem do que é reconciliação. O filme tem um personagem, um menino chamado Miguel, ama música, gosta de tocar violão, só que a família dele proíbe música. Que lá atrás, né, a tataravó dele teve um marido que era músico e ele deixou a família, né, a esposa e a filha. Criaram uma raiva enorme e falaram assim, não, esses músicos aí não prestam não. Então, coitado do Miguel, né? Ele, sem saber disso, ele simplesmente amava a música, mas a família não deixava. Mas no Dia dos Mortos, né, por várias questões, ele acaba encontrando o espírito desse tataravô. Ele descobre a história que aconteceu, e que, na verdade, aquele tataravô amava muito a família, e principalmente amava a bisavó, que continuava viva ali, né? Assim, acontecem muitas coisas na história do filme, mas a cena que assim eu chorei foi quando aquele fantasma, né, do tataravô sumia, e ele queria tanto que a bisavó pudesse encontrar seu pai, mesmo que espírito, para resolver esse mal-entendido. Todo esse ano ela achando que foi abandonada pelo pai, né? E só que não deu tempo. O que ele faz? Pega o violão dele, ele senta do lado da cama da bisavó, que já está um pouco com, né, com dificuldade de pensar, você não sabe se está entendendo as coisas que as pessoas estão falando, mas ele começa a tocar uma música que o fantasma do tataravô ensinou para ele, que é a música que esse tataravô tocava para a bisavó, pai para filha. Música linda, né? Inclusive ganhou prêmio essa música. E quando o menino vai tocando essa música, a bisavó começa a cantar junto. Canta junto, lembra do pai e lembra de como ela era amada pelo pai. Coisa simples, será que você também não pode ser usado dessa maneira? Será que não tem alguém, né, ao redor de você que precisa ter esperança na vida? Você não pode falar de esperança em Deus, que é algo incorruptível, que a pessoa pode manter independente da situação? Será que não tem alguém machucado, né? Alguém decepcionado por causa de relacionamentos, outras coisas, está emocionalmente ferido? E você não pode ir lá ajudar a pessoa a saber que ela é amada por Deus? E não tem algo maior do que amor de Deus. Quando você diz para alguém que é amado por Deus, você simplesmente está dizendo que aquela pessoa é a pessoa mais importante do mundo. E você transmitir em sua atitude também que a pessoa é amada. Será que você, né, no meio de tanta gente que está fazendo coisa errada, você insiste em fazer o certo? Por mais que isso seja difícil, né, porque está todo mundo fazendo coisa diferente de você, mas só de você fazer o que está fazendo, só de você fazer o certo, as pessoas que estão fazendo coisa errada já ficam um pouco constrangidas de continuar o que estão fazendo, e talvez algumas até mudem de ideia do que estão fazendo. Isso também é consertar. Isso também é você reconciliar a humanidade com Deus. Olha só, Deus, segundo Paulo, Deus deu essa incumbência para mim e para você, porque Deus entende que você é capaz. Olha que coisa maravilhosa. Você pode fazer aquilo que Jesus fazia também. Por isso que Jesus voltou para o céu tranquilo. Ele está dizendo, agora é a vez de vocês. Isso é um propósito que vale a pena na nossa vida.
Se no final de 2026 você lembrar, puxa, naquela situação Deus me usou para reconciliar aquela pessoa com Deus, ou o valor daquela pessoa com o valor de Deus. Com aquela injustiça, reconciliando com a justiça de Deus. Que tal eu e você, em vez de a gente pensar em metas que só vai beneficiar a gente, pensar em metas que seguem esse propósito de mudar o nosso redor também. Então, irmãos, que propósitos dar para o seu ano? Ajudar o mundo a mudar em Cristo. Não é, no seu discurso, não é na sua capacidade, mas é o quanto você pode mostrar a opção de Cristo na vida das pessoas. Amém, irmãos? Vamos seguindo aqui. No verso 20, Paulo nos mostra mais um propósito para a nossa vida. Ele diz assim: agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconcilie-se com Deus. Olha só o que Paulo está dizendo. Que eu e você, a gente não só está incumbido de fazer aquilo que Jesus fazia, mas a gente se tornar representante, embaixador de Cristo. Então ele diz que não é só uma ação pontual que a gente tem que ter como propósito, é a maneira como eu vou viver, é a maneira como eu vou falar, é a maneira como eu vou agir, que tem que seguir o propósito de eu ser um representante desse Jesus. Uau! Parece um desafio muito grande, mas é exatamente isso que Cristo confiou para nós. Muitos anos atrás, ainda na época da mocidade, eu organizei um grupo de jovens para a gente ajudar a igreja lá do Rio de Janeiro, a Igreja Rones do Rio de Janeiro. Na época a igreja estava muito pequena, né, quase morrendo, tinha umas 4, 5 pessoas. E os pastores de lá eram o pastor Mark e Kátia Suzuki, meus amigos, né, já de família. Fiquei muito sentindo no coração. Eu perguntei para eles, como é que a gente pode ajudar? Né, eu estou aqui junto com o pessoal da mocidade aí, a gente podia fazer alguma coisa. Eles falaram, olha, vai ter um Undokai aqui no Rio de Janeiro. Undokai, para quem não sabe, é a gincana, meio que esportiva, onde junta todas as famílias da colônia japonesa, ali da região da cidade. E o pastor Mark disse que assim, a igreja está procurando ser conhecida no meio da comunidade, participando desse Undokai. Ele fala assim, se vocês vierem, o grupo fica maior e vai dar mais visibilidade para a igreja, né? Vai ser muito bom. A gente falou assim, tá ok, então, não sei o que de fato a gente vai conseguir fazer lá, mas vamos juntar uma galerinha e vamos lá. A gente pegou um ônibus ali, num dos feriados, acho que foi foi no dia do trabalho. Chegamos lá de manhã e já partimos ali acho que era um centro esportivo do Exército que eles conseguiram lá. E assim, a gente chegou lá, aquele monte de gente, né? E um monte de gente que você está vendo pela primeira vez na vida. Então a gente fala assim, difícil a gente ficar aqui divulgando o trabalho da igreja, né? O que a gente pode fazer é ajudar no que a gente puder, participar das brincadeiras e aos poucos a gente vai conversando com as pessoas. Nossa intenção era, sei lá, carregar cadeira, ajudar na limpeza, né? No que a gente achava que poderia fazer ali, porque realmente a gente não tinha muita ideia nem abertura do que a gente poderia fazer. Antes de começar a atividade, os japoneses têm aquele costume de fazer o radio taiso, né? Que é a ginástica do rádio. Eles têm um radinho lá, toca uma musiquinha e tem a ginástica que todo mundo faz. Até hoje, na Praça da Liberdade, tem isso daí. E no Undokai tinha que ter. Então, assim, vamos começar o radio taiso. Todo mundo indo lá no campo.
eu tentei entrar no meio do pessoal lá e eu percebi que tinha um senhorzinho ali lá no meio, e ele estava meio isolado no meio, né? Não tinha ninguém em volta dele. Falei, coitado, né? Deixa eu ir para o lado dele, fazer companhia. Eu cheguei lá e ele até ficou surpreso que eu aparecia ali e falou assim, poxa, prazer, né? Meu nome, eu acho que o nome dele era Watanabe, né? Eu sou Watanabe, quem que é você? Ah, eu sou o Sato, né? Pô, que legal, você é daqui mesmo? Não, eu vim lá de São Paulo, né? Por que você veio de São Paulo? Nós somos da igreja Holiness, né? Falei, yes, né? Consegui falar um pouco sobre a igreja ali. Mas a gente teve uma conversa super agradável, né? E eu percebi que ele ficou feliz de conversar comigo. Aí fizemos aquele Radio Tyson, né? Todo mundo se dispersou depois porque iam começar as provas. Quando eu voltei, né, a pastora Kátia olhou para mim assustada. Assim, Kengo, você sabe o que você acabou de fazer? Eu falei, não sei não. Você sabe quem é aquele homem lá? É o cônsul geral do Japão aqui no Rio de Janeiro. E a pessoa mais importante que está aqui. Por isso que ninguém estava em volta dele. Nem queria chegar perto dele porque tinha medo. E você, talvez por sem saber, conseguiu chegar lá e fazer companhia para ele. E eu falei para ela, falei assim, olha, você não sabe a alegria que ele senti dele, só por eu estar junto com ele. E eu entendo que foi de Deus. Eu fui lá só com o propósito de demonstrar um amor cristão. Um amor cristão é aquele que quer fazer companhia para as pessoas, que enxerga lacuna na vida das pessoas, e a gente quer estar ali para que, de alguma forma, a gente possa ser usado e que Deus também faça isso, de preencher essa lacuna. E quando eu fui nesse propósito, quem fez acontecer foi Deus, mas a própria pessoa percebeu, quem que é essa pessoa diferente aqui? Por que ela está preenchendo essa lacuna aqui? E você tem a oportunidade de dizer que você é alguém que tem um propósito diferente. Propósito de Deus. Um propósito que dá de graça. Um propósito que dá mesmo para aqueles que se consideram não merecedores, ou que as pessoas acham que a pessoa não merece. Um propósito onde a gente preenche aquilo que o ser humano não pode preencher. Um propósito que só Deus poderia dar para a humanidade, para reconciliar essa realidade que tem tantos problemas, tantos vazios. Reconciliar com a plenitude, com aquilo que nos deixa completo, que só Deus pode dar. E olha, Paulo está chamando eu e você de embaixador de Cristo. Ah, pastor, não sei se sou capaz. Parece que Deus já acha você capaz, então o que a gente precisa fazer é, tá bom, Deus. Tá bom, Deus. Então eu vou tentar. Então eu vou fazer. Então eu vou aprender. Mas eu vou buscar isso. Eu vou ser um embaixador. Eu vou ser um representante de Jesus. Que tal você ter esse propósito? Que esse propósito já está no DNA da sua fé. Talvez você tenha esquecido ou não percebido. Mas a partir do momento que você quer viver uma vida de fé em Cristo verdadeira, isso vai acontecer. Então, irmãos, que propósitos dar para o seu ano? Mostre Cristo através de você. Que propósito maravilhoso. Se alguém perceber algo de diferente em você, se você fizer algo diferente que só pode ser explicado pelo amor de Deus, você já está sendo embaixador, representante de Cristo. Espero que no final do ano a gente tenha alguma história para contar, para nós mesmos sermos gratos a Deus, porque o mundo pôde experimentar um pouco mais da graça, do amor e da salvação de Cristo. Para concluir, irmãos, vamos lembrar de alguns propósitos que a palavra de Deus nos apresenta.
Primeiro, você pode ter o propósito de mudar de vida esse ano em Cristo. O que você tem nesse momento para mudar na sua vida? Se você não sabe muito claro, né, como aquele testemunho que te contei, que tal você falar, Deus, então me revela? Que com certeza Deus vai te mostrar. Mas o importante é Deus, quero ter o propósito de no final do ano eu ser uma pessoa diferente do que eu sou agora. Que ao longo do ano o Senhor vá me mudando, o Senhor vá me consertando, vá me curando, vá me salvando e que eu possa perceber e as pessoas também possam perceber que eu sou uma nova criatura. Segundo, que tal você ter o propósito de esse ano você em alguma coisa ajudar esse mundo a mudar em Cristo? Alguma coisa que está errada, alguma coisa que está faltando, alguma coisa que precisa de amor, de misericórdia. Que tal você se dispor a ser essa pessoa que vai promover essa mudança, que vai poder trazer essa mudança que vem de Deus. E no final do ano você poder dizer, olha, Deus realmente muda as coisas deste mundo. E por fim, que tal eu e você entender que não é só em algumas ações, mas que toda a nossa vida, todo o jeito da gente ser, possa representar Cristo no final do ano. No seu jeito de falar, pensar, sentir, que isso possa representar Cristo de alguma maneira. Que tal esse ano a gente ficar buscando, como é que eu consigo ser mais parecido com Jesus? Se fosse Jesus, como é que ele faria nessa situação? O que ele diria? Como ele sentiria? O que ele entenderia? E com isso, no final do ano, você perceber, puxa, acho que eu estou entendendo um pouco mais o coração de Deus. Estou entendendo um pouco mais como Jesus é. E você poder incorporar isso na sua vida. Irmãos, se a gente tiver todos esses propósitos, eu tenho certeza que qualquer meta que você for estabelecer, seja de ler a Bíblia, de orar mais, né, de buscar mais a Deus, vai te direcionar no caminho certo. A gente não vai estar olhando para os nossos interesses egoístas. A gente vai estar olhando para um interesse de amor, que é o interesse de Deus. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos ter um tempo para orar. Eu gostaria de desafiar você a colocar esses propósitos que Paulo nos apresentou para a sua vida. Mudar de vida, mudar o mundo e você mostrar Cristo. E eu quero que você nesse momento você ore, Deus, eu quero ter esse propósito, esses propósitos. Me ajuda a estabelecer os propósitos corretos na minha vida. Propósitos que valem a pena. E me ajuda a estabelecer metas nesse ano que possam convergir para esses propósitos. Não metas que só satisfazem a mim mesmo, mas metas que possam satisfazer o propósito de Deus. Senhor Deus, te agradecemos pela tua palavra nessa manhã. O Senhor tem nos revelado propósitos que nós realmente devemos entender como as coisas mais importantes da nossa vida. Perdoa-nos, Senhor Deus, se muitas vezes temos colocado os propósitos que apenas atendem nossos interesses, nossos desejos, nosso egoísmo. Senhor Deus, perdoa-nos se esses propósitos têm nos tornado pessoas mesquinhas, pessoas que têm perdido o valor e o sentido da vida. Mas, Senhor Deus, nessa manhã, queremos crer que o Senhor pode consertar isso na nossa vida. Que o Senhor pode nos endireitar. E para isso, Senhor Deus, pedimos que o Senhor nos ajude a estabelecer propósitos eternos em nossas vidas. A Tua palavra estabelece esses propósitos nessa manhã, de nós sermos nova criatura, Senhor Deus. Ajuda cada um de nós
ao longo desse ano, nos tornar cada vez mais novos, sermos transformados, sermos consertados naquilo que nós temos falhado, de nos arrepender dos pecados que temos mantido, de, Senhor Deus, nós sermos salvos daquilo que tem nos levado para a perdição. Senhor Deus, faz-nos novas criaturas esse ano. Senhor Deus, também ajuda-nos a mudar a realidade onde estamos inseridos. Senhor Deus, há tanta injustiça, há tantos desafios, há tanto sofrimento e dor. Senhor Deus, ajuda-nos a sermos pessoas ativas para que essas injustiças e sofrimentos possam diminuir pela Tua graça e pela Tua ação. Usa das nossas vidas, ajuda a gente a perceber oportunidades, ajuda-nos a termos coragem, ajuda-nos a termos amor, dá-nos sabedoria para sabermos o que fazer, mas, Senhor Deus, ajuda-nos a termos o propósito de esse ano, minha vida e a vida de todos aqui, servir para que o mundo possa experimentar ser reconciliado com o Senhor. Senhor Deus, por fim, ajuda-nos a sermos embaixadores de Jesus. Senhor Deus, molda todo o meu ser e de todos aqui, no jeito de pensar, jeito de sentir, jeito de olhar, jeito de falar, agir. Que todo o nosso ser possa se tornar cada vez mais parecido com Jesus esse ano. Que nesse ano possamos ter como prioridade conhecer ainda mais como é a sua pessoa, como é a pessoa de Jesus, como é o pensamento, o sentimento de Jesus e como é o propósito de Jesus, porque queremos ter o mesmo propósito. Ajuda cada um aqui a esse ano experimentar em alguma oportunidade ser reconhecido como aquele que é parecido com Jesus, Senhor Deus. Para isso pedimos a Tua misericórdia, para isso pedimos a Tua graça e para isso nós confiamos no Teu amor e na Tua salvação e oramos em nome de Jesus. Amém.